Vou chamar para participar agora conosco também presencialmente aqui, sempre abrilhantando o nosso programa, sempre trazendo informações importantes, uma leitura bastante ampla dos mercados, a Fernanda Manzano, economista. Bom dia, Fernanda. Obrigado pela gentileza e pela participação. Bom dia, Francisco. Obrigada mais uma vez aqui pelo convite em participar. Olha, Fernanda, falamos aqui bastante nessa primeira hora aqui do pré-market, porque as bolsas tiveram movimentos de volatilidade e quedas na semana passada. As bolsas europeias caíram, as bolsas americanas caíram e a nossa bolsa caiu 0,95 na semana, 5,9%, 5,90% de queda nessa primeira quinzena, mas no ano ela sobe 10,2%, 10,26%. E é uma semana que nós temos aí reservada para os bancos centrais. Tem Banco Central do Brasil, Banco Central dos Estados Unidos na quarta-feira, na quinta-feira tem Banco da Inglaterra, tem Banco Central Europeu, tem Banco do Japão e na madrugada o PBOC, que é o Banco do Povo, o Banco da China. Então, nada mais, nada menos do que 5 grandes bancos centrais aí, importantíssimos nessa semana aí, além dos dados que nós teremos macroeconômicos na Europa, tem o CPI da zona do euro, tem da Alemanha, tem da Espanha, dados importantes e além disso, como eu disse aqui, os vencimentos na Bolsa. Quarta-feira tem vencimento de opções de Ibovespa, sexta-feira o vencimento das opções de ações e sexta-feira tem o vencimento quádruplo Witting nos Estados Unidos. Quanta coisa, Fernanda, e acabamos de ter agora um boletim Focus importante também. Perfeito, Francisco. Bom, começando agora então pelo boletim Focus, a gente vê sim uma alta nas expectativas olhando para o IPCA. Pode ser explicado pelo preço da gasolina. Então, a gente observa já alguns postos, inclusive, antecipando essa alta que a gente não vê que ainda a Petrobras fez. Entretanto, isso, obviamente, afeta as expectativas de inflação. Então, a gente vê uma alta, por um outro lado, falando de inflação, por um outro lado, olhando para o câmbio, a gente vê uma expectativa mais baixa. Essa expectativa mais baixa de câmbio, ou seja, um real mais apreciado, até o fim do ano, olhando aí em comparação à semana anterior do Boletim Focus, pode ser explicado por Estados Unidos do que Brasil. Até porque aqui nós temos aí um ano de eleições e isso traz bastante volatilidade para o câmbio. E olhando para todo esse cenário de decisão de juros dos bancos centrais, realmente a gente vê aí que vai ser uma tarefa difícil para os bancos centrais. Até então, o mercado vinha aí com uma expectativa de corte de juros, olhando para Estados Unidos, até Europa também, mas a expectativa hoje é que os bancos centrais, falando de Europa, Japão e também Estados Unidos, que haja aí uma manutenção. E o que a gente vai ter que observar? A mensagem do Banco Central em relação aos próximos passos. Eu acredito que venha uma mensagem um pouco mais dura, ou seja, que esses bancos centrais adotarão uma cautela olhando para frente por causa da guerra que a gente vê hoje, que tem influenciado já os preços da energia, ou seja, dos combustíveis. E por fim, olhando para o Brasil, realmente mudou tudo o que a gente tinha em relação à expectativa de um corte aí de 0,50, até em fevereiro a gente falava em corte de 0,75 agora em março, e o mercado mudou totalmente as expectativas. Acredita-se até em manutenção aí de juros. Penso que o Banco Central venha com corte, pois ele sinalizou na última reunião do Copom em janeiro, então eu acredito que ele vai manter sim um corte. Hoje eu acredito que pode vir até de 0,50, porém o tom do Banco Central olhando para frente vai ser um tom mais duro, um tom aí que vem com uma cautela diante de todo esse cenário. Pode ser sim, falando dessa pressão de preços de combustíveis, algo mais passageiro? Pode ser. Mas o que a gente viu? Que quando teve a guerra em 2022, Rússia, Ucrânia, os bancos centrais foram pressionados para que subissem os juros. Tá? E realmente teve ali alguns comportamentos que não foram condizentes. Então, eu acredito que os bancos centrais não vão se antecipar agora já subindo juros ou aqui no Brasil assim com manutenção. Penso que deve continuar e vão esperar sim aí os próximos passos desse desenrolar da guerra. Pois é, muito bem colocado. E falando, só atualizando, aliás, como a nossa audiência é muito importante também, muito rotativa, o IPCA desse ano, segundo o Boletim Focus, as projeções aí junto ao mercado,
IPCA subiu de 3,91% para 4,10%. Foi uma alta aí, um ajuste considerado. Para o ano que vem, 3,80% e para 28, 3,5%. O PIB, pouquinho de alta, 1,82% esse ano para 1,83%, 1,80% o ano que vem, 2% em 2028. Câmbio caiu um pouquinho, R$ 5,41 para esse ano, para 5,40. O ano que vem permanece de 5,50 para 5,47 e 5,50 em 2028. Pequenas movimentações no câmbio, pequena movimentação para o PIB desse ano e chama a atenção o IPCA 3,91 para 4,10. E outro dado importante no boletim, Fernanda, é a alta da Selic. Para esse ano de 12,13% para 12,25%. Então, mais uma correção para cima da taxa de juros, mais uma correção para cima do IPCA, manutenção da Selic 10,5% ano que vem e 10% em 2028. Porém, a curva de juros está respondendo positivamente aí à forte alta dos preços aí da última sexta-feira. Mesmo ainda acima dos 14%, 14,15% janeiro 27, 1,12% de queda, 1,15%, toda a curva de juros ali do 27 até o 37, que é a curva de juros a termo, são os vencimentos mais importantes, mais ativos e negociados aqui na B3, Fernanda, eles operam em queda, ajustando a forte alta aí dos preços na sexta-feira e também essa leitura aí do Boletim Focus com a alta do IPCA e da Selic, a projeção para esse ano. Então, é o que a gente vê que o mercado tende sim a acreditar que o Banco Central venha com corte olhando aqui para o Brasil. Então, penso que realmente pode vir com esse corte de 0,50 e qualquer leitura. Muita volatilidade, foi que a gente viu na semana passada falando de preço do petróleo, mas ainda não se sabe se realmente essa guerra, qual o tempo impacto, dela? Né? Exatamente, qual o tempo dela, o desdobramento. A própria presidente da Petrobras também deu uma declaração que não vai antecipar até o momento, enquanto não tiver dados mais concretos. Então, o que a gente vê hoje é o DI, aí, principalmente os vencimentos mais curtos, que respondem muito à decisão de política monetária, já devolvendo tudo aquilo que a gente viu aí, aquelas altas na semana passada. Então, acredito que venha assim com corte, o mercado está bastante volátil, mas há uma tendência. E, por fim, falando de focos, que a gente vê uma tendência aí, uma expectativa maior de juros, olhando comparativamente à semana passada. Qual que é a leitura? Vem corte de juros, porém, com uma magnitude menor que o mercado acreditava entre janeiro e fevereiro, olhando para todo 2026. Pois é, e em cima de tudo isso nós temos aí toda essa movimentação dos bancos centrais. Nós vimos aí no livro bege, sumário da economia dos Estados Unidos, também na própria ata do comitê lá do FONC, que os dirigentes, membros que participam do comitê estariam divididos com relação aos próximos passos. E essa movimentação das bolsas americanas desde o início do conflito, na virada do mês, trazendo queda, e nós trouxemos os percentuais de queda das bolsas americanas aí, mais de 4%, 5% aí nesses últimos 15 dias, somando-se aí o S&P, o Dow, o Nasdaq e o Russell, também podendo influenciar, claro, principalmente por conta já da alta do preço da gasolina, já nas bombas, o galão lá nos Estados Unidos de gasolina já subiu, já aumentou, e tudo isso, claro, é impactante. Além disso, lá nós tivemos dados mais resilientes, o JOLTS veio com criação de vagas maior, nós tivemos o PCI também com números um pouquinho mais fortes do que o esperado, e o PIB americano, segundo a leitura, também com números maiores. Por isso tudo, então, fica aí essa preocupação com que eles vão não só decidir, a declaração do presidente do Fed, talvez uma das últimas aí das suas participações como presidente do Banco Central Americano, e também, claro, essa leitura, o que ela impactará por conta aí desses movimentos da guerra impactando na economia americana e, evidentemente, impactando, lógico, em outras economias. E aqui também, você veja, temos Banco Central. Na Inglaterra, já se fala lá também numa leitura de movimentação de juros. No Banco Central Europeu também, a expectativa que a inflação fuja dos números esperados, lá o que eles chamam de centro da meta. E depois tem Banco do Japão, também a taxa 0,75 lá. Tem discurso de Kazuo Ueda, presidente do BOJ, depois também da decisão, e Banco do Povo da China com os juros lá de taxas de referenciais de empréstimos de 1 e 5 anos. Dados de inflação, tem balanços importantes essa semana, um conteúdo muito importante aí, Fernanda. Sem dúvida. Além disso, tem o balanço da NVIDIA, obviamente todos os investidores estarão bem atentos,
uma das maiores empresas, falando em valor de mercado, da Bolsa Americana. Então, aqui, os bancos centrais, eles realmente terão uma tarefa difícil, pois a guerra começa aí há poucas semanas e realmente vale a pena já essa decisão de aumentar os juros. Eu acredito que eles não farão isso, mas bancos aí olhando para o resto do mundo, realmente a expectativa é de manutenção, mas estarão olhando muito de perto os impactos, falando do preço da gasolina. Isso impacta aqui no Brasil também, isso impacta o investidor. Se a gente realmente observa que, falando principalmente de Estados Unidos, que há uma manutenção lá e as expectativas de corte vão somente para dezembro, estava em julho, agora já se fala em dezembro, isso pode deixar o dólar um pouco mais forte em relação ao real. Então é importante que o investidor acompanhe isso, que pode trazer aí bastante volatilidade, porque olhando para o cenário interno nós temos eleições e temos também a questão das contas públicas, que está sempre no radar. Pois é, e pouco tem se falado disso. Parece que esse assunto ficou meio que na prateleira, diante de todo esse amplo noticiário internacional, notícias das empresas de tecnologia, inteligência artificial, dados econômicos. Ninguém fala mais, ou pelo menos não tem tomado destaque nos noticiários o problema fiscal aqui. E isso é tão importante porque agora, com a questão aí do reajuste de preços de combustíveis, o próprio governo já pôs a isenção de PIS e COFINS, ou seja, vai ter uma arrecadação menor. E também já está em negociação com os estados para tirar o ICMS. Tudo isso para que não haja os repasses, falando aí de preços de combustíveis, gasolina, diesel, dentre outros. Então, assim, isso obviamente é uma arrecadação menor e a gente não vê o outro lado das despesas do governo. Então, pode sim aí influenciar, olhando principalmente a investidor que gosta de ver aí os vencimentos mais longos, a gente sempre tem que fazer essa leitura. Olhando o fiscal, gastos públicos, isso afeta a parte longa da curva, ou seja, aqueles vencimentos acima de 10 anos. E o IPCA vai afetar os vencimentos mais curtos e até de médio prazo. Então, acredito aí que toda a curva pode seguir aí bastante pressionada ao longo das próximas semanas. Pois é, e só fazendo um adendo aqui, a NVIDIA já soltou seu balanço, hoje é o maior evento do ano, NVIDIA, a GTC 2026, começa com um discurso de abertura lá do seu CEO, Jensen Huang. Portanto, nesta segunda-feira hoje, esse mega evento aí, maior evento do ano da NVIDIA, hoje uma das empresas mais importantes aí do setor, se não a mais importante, GTC 2026. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, sua participação, sempre muito bom tê-la aqui, trazendo também sua opinião, sua leitura aí do mercado. Deixe o seu contato e venha sempre. Obrigada, Francisco, mais uma vez, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando, falando de economia. E os meus contatos, Instagram, Fernanda Mansano, _ e também no YouTube, Fernanda Mansano Economista.